Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Louvado seja Deus que concede dons aos homens. Vamos dar continuidade à exposição da epístola de Paulo aos cristãos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1, onde nós estamos ancorados. Efésios capítulo 1, verso 1. Eu aguardo você. Efésios capítulo 1, verso 1. Filho da Babi está acompanhando aqui. Estou ouvindo a vozinha dele conferindo. Ok? Vamos ler a palavra do Senhor então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ó Deus, nós encomendamos as nossas vidas aos teus cuidados, Senhor. Precisamos de Ti nesse momento. Eu preciso do Senhor para comunicar a Tua palavra, apesar das minhas limitações, e os meus irmãos precisam do Senhor para receber a Tua palavra como de fato ela é, palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus, amém. Nós estamos seguindo de perto aqui, palavra por palavra, os termos da apresentação pessoal de Paulo aos cristãos efésios. Eu já apresentei a vocês uma breve biografia de Paulo, o fariseu zeloso e perseguidor da igreja, que após a sua experiência de conversão, tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo e passou a empregar todo o seu ardente zelo e energia à defesa e proclamação do Evangelho, até tombar como um mártir. E a conversão e apostolado de Paulo só podem ser explicados primeiramente em termos de um ato da soberania de Deus, a parte de qualquer mérito ou vontade humana ou autoridade eclesiástica. É por isso que Paulo faz questão de enfatizar que o seu chamado para ser apóstolo de Cristo ele adiciona, por vontade de Deus, como nós lemos no versículo 1. E nós poderíamos dizer o mesmo sobre nós, meus irmãos. Nós somos cristãos e temos um chamado, temos uma vocação neste mundo, só por vontade soberana de Deus. Em Cristo, nós podemos estar certos sobre qual é o nosso dever, nós podemos desfrutar da mesma convicção do apóstolo Paulo, a de que nós estamos fazendo a vontade de Deus no que diz respeito à nossa vida e à nossa vocação. O problema é que na experiência de muitos crentes, eu já disse isso a vocês, não é assim. Muitos vivem continuamente perturbados por dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E a razão disso é que há uma costumeira confusão em relação ao que a Bíblia ensina sobre vocação, chamado e vontade de Deus. Por isso eu levantei 3 questões de ordem pastoral para lidar com as consciências perturbadas, para aplicar esse versículo 1 às nossas vidas, que é chamado e vocação, qual a dimensão da vocação e como conhecer a vontade de Deus. Para justificar meu método de exposição, tudo que eu estou fazendo ao levantar essas questões pastorais é aplicar o texto, é unir doutrina e prática, se preferirem, unir ortodoxia e ortopraxia, unir a crença correta com a prática correta. A doutrina está para a santificação, como a digestão está para o comer. A doutrina, enquanto alimento da alma, meus irmãos, precisa ser adequadamente digerida para nutrir e sustentar a vida cristã. Doutrina e prática foram divinamente unidas e, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Assim, é minha convicção que a pregação sem aplicação, como alguém já disse, é um aborto. Ensino sem aplicação é interromper precocemente a gestação do sermão antes do desenvolvimento de todas as suas partes. Então, a aplicação é a vida da pregação. Sem aplicação não existe pregação.
Então nós jamais devemos estudar as Escrituras para acumular informações no cérebro. Nós devemos sempre buscar encontrar uma aplicação particular da doutrina para as nossas vidas. A verdade divina deve passar pela compreensão da mente, deve sensibilizar o nosso coração, deve aquecer a nossa alma e inclinar a vontade na direção da obediência a Deus. Então, à luz desta convicção, eu estou simplesmente dando um tratamento mais minucioso às aplicações práticas relacionadas à doutrina da vocação e vontade de Deus, extraídas do primeiro versículo desta epístola aqui. Pregação expositiva não é apenas explicar versículo por versículo, sem uma ideia central e sem qualquer unidade e harmonia com o contexto da passagem, em uma mensagem fluente e persuasiva ao coração das pessoas. Pregação expositiva é basicamente a vox Dei, a voz de Deus, através de um pregador cheio do Espírito Santo, que lê o texto da palavra de Deus inspirada, lê o texto da Bíblia como palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente, explica o verdadeiro significado do texto bíblico com inteligência e reverência, sabendo que ele está diante do Senhor, lidando com a palavra de Deus, e finalmente o aplica persuasivamente com o propósito de que a audiência seja transformada e dê glória a Deus. Essa é a minha definição de um sermão expositivo. E meu método expositivo consiste em abandonar o texto somente após de eu considerar que eu extraí apropriadamente tudo que eu poderia extrair do texto, conforme a minha capacidade e entendimento, não importando quanto tempo isso vai levar, sem um programa pré-definido. Não posso estabelecer uma data para quando eu vou terminar o livro de Efésios. Daí a razão, meus irmãos, de ao longo de algumas semanas, nós estarmos considerando que a convicção de Paulo, de que ele é um apóstolo de Cristo tão somente por vontade soberana de Deus, aplica-se a nós no sentido de que nós podemos, tal qual o apóstolo, ter a mesmíssima convicção de que nós temos uma chamada divina específica, porque todos nós somos chamados por Deus para glorificá-lo através da santidade e serviço em Cristo Jesus. Eu já mostrei isso a vocês. Assim, nós não devemos nos preocupar em descobrir a vontade secreta de Deus, mas nos ocuparmos com a vontade revelada de Deus nas Escrituras, cujo sumário eu ensinei aqui para vocês, é ser cheio do Espírito Santo, ser santo e ser grato. A Bíblia nunca diz que nós devemos encontrar a vontade de Deus. Nós devemos obedecê-la, compreendê-la, praticá-la, mas nunca diz que nós devemos empreender uma busca atrás dela como se ela estivesse perdida e precisasse ser achada. E o que acontece quando nós alinhamos a nossa vida à vontade divina revelada nas Escrituras, é que o próprio Deus suscita desejos santos nos nossos corações e os satisfaz no tempo certo, de modo que nós o louvemos, dizendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Também já indiquei isso a vocês em outra exposição. E se porventura alguém sente o forte desejo interior de dedicar-se integralmente ao ministério da palavra, que era a dúvida de alguns entre nós, a Escritura aponta alguns sinais através dos quais é possível ter certeza de que se trata de um chamado ministerial autêntico. Nós já vimos que o chamado, o primeiro sinal autêntico, melhor dizendo, de uma verdadeira chamada ministerial é um ardente e apaixonado desejo interior pela vocação missionária ou pastoral implantado nos nossos corações pelas eficazes operações do Espírito Santo. E esse desejo, eu disse a vocês, envolve três coisas principais: um desejo ardente pela glória de Deus, um crescente e apaixonado desejo pela salvação dos pecadores e um amoroso desejo de cuidar do rebanho de Cristo. No nosso último estudo, nós vimos também que o segundo sinal autêntico de uma verdadeira chamada ministerial é a santidade de vida, que de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, envolve as seguintes áreas. Eu fiz essa separação para abordar o texto de 1 Timóteo, ou aquelas qualificações: área familiar, área financeira, área de relacionamento pessoal ou interpessoal, testemunho pessoal, domínio próprio e maturidade espiritual. A igreja deve avaliar, com base nessas áreas que as Escrituras apontam, a piedade daqueles que desejam o ministério da palavra.
E agora, hoje nós vamos examinar os outros sinais comprobatórios restantes de uma verdadeira chamada ministerial. Há ainda em 1 Timóteo 3, texto ao qual eu levei vocês na última exposição, a partir de Efésios 1, uma outra área que deve ser abordada pela igreja quando se trata das qualificações necessárias para o ministério da palavra. É a área didática. Nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, vai esse texto, por gentileza. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Eu vou inserir aqui o que Paulo diz no primeiro versículo e conectar com a virtude que ele elenca no 2, apenas para facilitar a compreensão, apenas para conectar. É necessário, portanto, que o bispo seja, ele diz isso, e aí lá no versículo 2, apto para ensinar. Meus irmãos, essa é a única qualificação exigida em 1 Timóteo 3 que está relacionada aos dons e função, que envolve a capacidade. Esse é o requisito distintivo entre pastores e diáconos. Todas as outras características de 1 Timóteo capítulo 3 dizem respeito ao caráter e são as mesmas para os que ensinam a palavra e para os que servem as mesas. Apto para ensinar, no original grego, é uma única palavra, didáticon, uma expressão adjetiva, aqui nesse caso, que indica a qualidade de ser hábil, capaz em transmitir conhecimento e fazê-lo com excelência. Apto para ensinar é alguém perito, alguém que tem destreza como mestre. Essa palavra só é usada uma única outra vez no Novo Testamento, e é novamente Paulo quem a usa, também relacionando as qualificações pastorais. Essa palavra sempre tem a ver no Novo Testamento com alguém que ensina a respeito das coisas de Deus. Nós lemos o outro uso dela em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Confira por gentileza. Vamos acompanhando de perto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Em outros lugares do Novo Testamento, meus irmãos, o ministro do Evangelho é identificado pela qualidade de ser altamente habilidoso e dedicado ao ensino da palavra. Olhe Efésios capítulo 4, versículo 11, como Paulo identifica ali os ministros da palavra. Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu, referindo-se a Deus aqui, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Concorda-se geralmente, meus irmãos, que pastores e mestres aqui, eu já disse isso nas exposições de 2 João às quartas-feiras, seria melhor traduzida essa expressão aqui, pastores mestres, como pastores mestres ou pastores doutores. Assim, não se trata aqui de dois ofícios diferentes, pastor e mestre, mas de um único ofício, pastor mestre ou pastor doutor. Então, a docência e o ofício pastoral são inseparáveis e completamente unidas em uma só coisa, pastor mestre. A aptidão para o ensino deve ser tão evidente no ministro do Evangelho, a ponto de ele ser identificado e honrado com aqueles que se afadigam na palavra e também no ensino, conforme diz Paulo em 1 Timóteo 5,17, ouça com atenção. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. Então, pregar e ensinar a palavra de Deus é a tarefa primária dos líderes espirituais, meus irmãos, dos líderes espirituais da igreja. Isso é bem resumido na filosofia ministerial que Paulo aconselha Timóteo a seguir, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, não deixe que o apreço das pessoas, não deixe que a opinião de terceiros, não deixe que ocasiões convenientes ou não, que você julgar conveniente ou não, altere o seu compromisso com a palavra de Deus. Pregue a palavra. Aqui está uma excelente filosofia ministerial para os pastores. Paulo também disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4,13. E de acordo com o texto que nós lemos, Efésios 4,11, foi para isso que os ministros da palavra foram dados por Deus como um valioso presente à igreja, para edificá-la por meio do ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, que o mundo deprecia a pregação bíblica não é nenhuma novidade para os crentes, nem deve surpreendê-los. Deve nos surpreender, no entanto, quando o ensino da palavra de Deus, pelo magistério dos pastores, é depreciado pela igreja, a quem os ministros foram concedidos graciosamente para edificá-la. Isso sim deve nos surpreender. Algumas denominações e igrejas independentes banem alguns ministros, alguns pastores do ministério do ensino, confinando-os e sobrecarregando-os com tarefas administrativas e burocráticas, porque eles defendem uma divisão antibíblica entre dois tipos de pastores: pastores docentes, os que ensinam, e pastores regentes, os que administram. Há também um número significativo de igrejas que estabelece como pré-requisito pastoral qualificações administrativas, acadêmicas e outros itens extrabíblicos em detrimento da aptidão para o ensino e demais virtudes exigidas em 1 Timóteo capítulo 3. Erro semelhante cometem as igrejas que priorizam a estrutura administrativa e processos internos rígidos e burocráticos de cuja gestão os pastores são encarregados, em desconsideração às obrigações pastorais prescritas na palavra de Deus. Assim, privam-se das bênçãos que Deus pretende conceder à igreja por meio do magistério dos pastores, por meio do ensino da palavra de Deus. Até mesmo a lei natural, meus irmãos, não nos ensina que não é sábio nem judicioso que a boca seja privada de comer e de falar, para desempenhar atividades próprias da mão, como organizar e contar. Ou ainda, permitam-me uma pobre analogia: que faria se você tivesse sido aprovado num concurso público para docente universitário e, no entanto, fosse lotado como gestor hospitalar? Pois bem, como eu já mostrei a vocês, a docência, ela é inseparável do ministério pastoral, da função pastoral. Ele é um pastor mestre. O pastor é um homem com autoridade delegada por Deus para ministrar a palavra de Cristo no poder do Espírito Santo. Portanto, como acertadamente criticou o ministro puritano William Ames, é ridículo dispor do chamado dos ministros, mas não lhes outorgar poder para pregar a palavra, a menos que recebam nova concessão de autoridade. De fato, é insólito que um homem a quem Deus deu autoridade para pregar e foi confirmada pela igreja, necessite de outra autorização ou de convencer mais alguém de tal incumbência divina. Então, a necessidade dessa aptidão para o ensino, meus irmãos, é óbvia, porque o ministro é um indivíduo didático, alguém com dom de ensino, que tem a responsabilidade de transmitir as doutrinas cristãs de modo a facilitar a aprendizagem do evangelho e deveres da religião, deveres da verdadeira religião. Ele é um homem com um dom incomum de ensino e não alguém pensado aleatoriamente do meio da igreja. É claro que existem circunstâncias excepcionais e contextos em que exige-se isso, mas a regra não é esta. Agora, que está envolvido na aptidão para o ensino? Quais os deveres de um ministro em relação ao ensino da palavra de Deus? Os deveres de um ministro em relação ao seu ministério didático são amplamente especificados, meus irmãos, em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1, verso 9.
Lá, Paulo orienta a Tito que é necessário que o ministro do Evangelho, confira aí em Tito 1:9, que o ministro do Evangelho apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. O primeiro dever do ministro em relação ao ensino da palavra de Deus é ser intensamente dedicado à mensagem apostólica, de modo que ele tenha plena convicção para repassá-la, para transmiti-la, para ensiná-la, plena convicção da mensagem que ele ensina. Paulo diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Um mestre qualificado, meus irmãos, deve ter profunda compreensão e apego à veracidade das doutrinas cristãs. E ele pode, evidentemente, progredir nisso ao longo da sua caminhada. O professor talentoso deve, diz Paulo em 2 Timóteo 2,15, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Richard Baxter, com a acurácia característica dos puritanos, ele escreve o seguinte: não é possível a um menino no entendimento ensinar aos homens todas as coisas misteriosas e necessárias para o conhecimento da salvação. Há muitas qualificações necessárias para a pessoa que tem a responsabilidade que nós temos, nós pastores, ele quer dizer. Quantas dificuldades teológicas a serem resolvidas sobre os princípios fundamentais da religião. Quantos textos obscuros das Escrituras a ser expostos. Quantos deveres há em que nós mesmos e outros podemos errar, se não no conteúdo, pelo menos na maneira de expor, caso não estejamos bem informados. Quantos pecados há, ele diz, que sem entendimento e percepção não poderão ser evitados. Quantas tentações sutis há para as quais precisamos abrir os olhos de nosso povo, a fim de que fujam delas. Quantos pesados casos de consciência há para serem resolvidos diariamente. Poderia tal tipo de trabalho ser feito por homens sem as qualificações divinas? Ele coloca essa pergunta retórica diante de nós. A resposta à pergunta retórica de Baxter é obviamente não, porque mestres qualificados são um presente prometido por Deus no Antigo Testamento. Jeremias 3,15 diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Alguém já disse que o pastor, ele é o seminário de Deus, ou pelo menos deveria ser. Nas palavras de Paulo em Efésios 4,11, que nós já lemos, permitam-me relembrá-los, o ministro é um pastor e doutor, é um pastor mestre. A esta altura, por amor à clareza e à didática, eu penso que é importante, por causa do contexto academicista em que nós vivemos, fazer uma ressalva aqui. Quando Paulo diz que Deus presenteou a igreja com pastores doutores, ele não está, obviamente, meus irmãos, referindo-se a pastores com doutorado acadêmico, visto que esse grau acadêmico só foi formalizado quando as primeiras universidades do mundo foram criadas na Europa no século XI. De fato, naquela época, o termo foi usado para referir-se àqueles que, após os estudos, recebiam o título de doutores em teologia ou filosofia, e então eram considerados aptos a ensinar. Isso certamente, é claro, indica um elevado zelo para com o ministério da palavra. Tem o seu lugar de importância, o zelo desse período medieval. Todavia, isso não significa, meus irmãos, que se um pastor não tiver doutorado ou avançados graus acadêmicos, ele não é um mestre qualificado para o ensino. Nem significa que sua aptidão para o ensino deve ser comprovada através da obtenção de algum grau universitário. Senão, quem estaria qualificado para o ministério ordenado durante 11 séculos até as primeiras universidades do mundo serem criadas? Para ilustrar meu ponto, nós temos na história recente da igreja
dois notáveis exemplos de pastores eruditos cuja habilidade de expor a palavra de Deus era extraordinária e todavia eles não tiveram sequer educação teológica formal. O primeiro é o pastor batista velho conhecido nosso, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, cuja aptidão para o ensino é comprovada pelos seus mais de 3.500 sermões proferidos e depois publicados e divididos em 63 volumes, o que o torna o maior escritor cristão da história em quantidade de obras, maior que a Enciclopédia Britânica. 7 anos depois da morte de Spurgeon, nasceu do outro lado do Atlântico, no diminuto país de Gales, Martyn Lloyd-Jones. Aos 27 anos, ele abandonou a promissora carreira de medicina em obediência a um chamado divino para pregar o Evangelho, e sem nunca ter pisado no seminário, tornou-se um dos maiores expositores bíblicos do século XX, enquanto pregava semanalmente no púlpito da capela de Westminster, em Londres, por 30 anos. No dia do juízo, quando Deus fechar o último capítulo da história da igreja, como disse John MacArthur, certamente Lloyd-Jones será contado dentre os maiores pregadores da história do cristianismo. E no momento em que você começar a ler os seus sermões expositivos no livro de Romanos, divididos em 14 volumes, resultado de 10 anos de trabalho, 10 anos de exposições nas noites de sexta-feira em Westminster, imediatamente você concordará com John MacArthur. Portanto, meus irmãos, dificilmente alguém em perfeito juízo ousará dizer que Spurgeon e Lloyd-Jones eram mestres desqualificados porque eles não tinham educação teológica formal. É digno de nota, porém, que ao dizer isso, eu não estou tomando posição contra a legitimidade do treinamento teológico formal, nem advogando em favor da ignorância e da indolência. Infelizmente, há no meio evangélico brasileiro denominações que defendem isso abertamente. Não é o meu caso, não é o que eu estou fazendo aqui. Reconheço que os casos de Spurgeon e Martyn Lloyd-Jones são bastante excepcionais, coisa que acontece de século em século, por assim dizer. Além disso, eu devo dizer, para ser honesto, que Lloyd-Jones recusou a educação teológica formal porque os seminários estavam infestados por teologia liberal, que à época crescia como um movimento avassalador. Mas no final do seu ministério, em uma palestra no London Seminary, o pregador galês reconheceu a importância e a necessidade do treinamento teológico sólido para a nova geração de pastores. Diferentemente da época de Martyn Lloyd-Jones, meus irmãos, hoje nós temos bons seminários e programas de pós-graduação teológicos para equipar os obreiros para o trabalho da grande comissão. Por isso eu defendo veementemente que os ministros do Evangelho busquem o melhor treinamento que estiver à disposição em seu contexto e ao alcance da sua realidade. E se isso em nossa época significa estudar em um seminário teológico e depois ingressar em um programa de mestrado e doutorado, que seja assim, porque os mestres cristãos têm o dever de falar o que convém à sã doutrina, de acordo com o Tito, capítulo 2, versículo 1. E se não o fizerem, meus irmãos, receberão maior juízo do que outros crentes, diz Tiago, capítulo 3, versículo 1. Eu já disse a vocês que é perigoso, em certo sentido, estar aqui nesse púlpito. É perigoso estar pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma tarefa perigosa, porque Paulo diz: se alguém prega o Evangelho diferente do que ele pregou, seja anátema, seja amaldiçoado. E se eu estiver sendo infiel, errado, ou um falso profeta na mensagem que eu estou proferindo, eu estou com problemas diante de Deus. O mestre qualificado, ele deve ser capaz de ensinar, de instruir com a mesma habilidade que se requer de um médico com um bisturi na mão em uma cirurgia. Se você fosse ao médico, você tivesse que passar por um procedimento cirúrgico, você se submeteria a um processo cirúrgico pelas mãos de um médico sem destreza e perícia no uso de um bisturi? Você faria isso? Você colocaria a sua vida nas mãos dele dessa maneira? Então, tampouco a igreja não deveria sujeitar sua alma a homens despreparados manuseando a espada do Espírito como açougueiros.
Eu lembro-me, meus irmãos, do sábio conselho que no meu último ano de seminário eu recebi do reverendo Richard Oliveira, à época reitor do Palavra da Vida, que me acompanhou durante algum tempo, nos anos que eu estive lá no seminário. Ele me disse o seguinte: Paulo, um pastor, ele deve estar sempre à frente do seu povo no conhecimento dos assuntos sobre os quais deve instruir. Perfeitamente. Corretíssimo o que Richard disse. E eu tenho esforçado, meus irmãos, para seguir esse conselho, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas. Não tenho dons extraordinários, mas estou me esforçando para trazer o melhor aqui para os irmãos. Então, tenho tentado fazer isso de acordo com as oportunidades e condições que tenho, para que eu possa estar assim qualificado para ensinar os irmãos e beneficiá-los, edificá-los de alguma maneira. Ainda assim, a minha tese é que a questão não deve girar em torno do quanto de treinamento teológico formal os ministros devem ter, de quantos graus acadêmicos devem possuir para sua função. A questão importante, em meu juízo, meus irmãos, é quanto de entendimento ou discernimento, firmeza teológica os ministros devem ter. São duas coisas diferentes nesse caso. Mais importante do que a titulação acadêmica é a compreensão e a firmeza doutrinárias. E eu dou ênfase a isso porque um homem pode colecionar diplomas teológicos acadêmicos, mas carecer de sabedoria e de discernimento bíblicos. Eu vou mais além e digo que um sujeito, ele pode ter um PhD em teologia e ser um inimigo do evangelho, ser um herege, ser um imoral, como eu soube que estavam ensinando aí num certo seminário. Um pastor me contou que se matriculou num certo seminário para fazer um curso de pós-graduação sobre pregação e teve que ouvir o professor dizendo lá nesse seminário que a história de Adão e Eva era mito, não era inspirada. Um doutor em teologia falando algo desse tipo, não acredita na Bíblia. Então, ter diploma em teologia não significa necessariamente que alguém, primeiro, é convertido e segundo, que realmente tem discernimento, firmeza doutrinária e entendimento bíblico. E é claro que eu estou usando aqui um exemplo bastante extremo. De fato, meus irmãos, alguns dos homens que têm causado mais malefícios à igreja ao longo da história são acadêmicos altamente treinados que num ponto ou noutro, quando não inteiramente, abandonam a autoridade das escrituras e a doutrina dos apóstolos. Quem deu mais trabalho para Jesus foram teólogos judeus treinados, foram PhDs em teologia que perturbaram até o fim o ministério de Jesus e não conseguiam enxergar o Cristo nas escrituras. O que é líquido e certo, porém, meus irmãos, é que o ministro deve ser ensinado, deve aprender de alguém, seja formal ou informalmente. Leia novamente Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, verso 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Deixe-me ler também na versão Almeida. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. A ideia aqui é que Tito deveria permanecer firme na mensagem, que merece confiança e que lhe foi ensinada de acordo com a doutrina. O pressuposto, meus irmãos, é de que o ministro qualificado, ele é um aprendiz das doutrinas cristãs. Isso é enfatizado por Paulo também ao jovem pastor Timóteo. Ele diz que Timóteo deveria ser alimentado com as palavras da fé em 1 Timóteo 4,6. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo exorta dizendo o seguinte: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Paulo novamente refere-se a Timóteo como um aluno em uma cadeia de ensino-aprendizado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ele aprendeu de Paulo, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E nós lemos a mesma coisa em 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Paulo dizendo a Timóteo. E novamente no versículo 14, Paulo diz isso com ênfase. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Portanto,
O ministro do Evangelho, meus irmãos, é alguém que tem amor em aprender de outros, que ama estudar a palavra, que busca apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, não importando se isso vem através de treinamento teológico formal ou informal, por meio de livros ou pregações, não importa, ele nunca cessa de estudar e de aprender, ele está comprometido, intensamente dedicado à palavra de Deus. Embora não tenha recebido instrução teológica acadêmica, permitam-me novamente citar Spurgeon, ele tinha uma biblioteca de cerca de 12.000 livros e era um leitor ávido de autores puritanos. Referindo-se à grande influência dos puritanos na sua vida e ministério, Spurgeon chegou a dizer o seguinte: meus melhores amigos estão todos mortos. Era de quem ele aprendia. Então, nenhum homem, queridos, deve ser confiado no ministério se ele não tem intensa dedicação e amor ao estudo da palavra de Deus suficientes para levá-lo constantemente a se esforçar para progredir em conhecimento, para progredir e estar à frente do seu povo, de modo que ele tenha plena convicção da mensagem que ensina, independentemente de possuir avançados graus acadêmicos ou não, para que ele possa estar qualificado para ensinar a outros. Esse é o primeiro dever de um mestre habilitado. Agora, eu tenho pressa para avançar por equilíbrio aqui no que respeita à aptidão para o ensino. O segundo dever do ministro em relação ao ensino da palavra de Deus é a disposição e capacidade de transmitir efetivamente as doutrinas cristãs à igreja. Vamos continuar seguindo de perto aqui Tito 1:9, as instruções de Paulo a Tito, em Tito capítulo 1, versículo 9. Mantenha o texto no seu colo aí contigo. Paulo diz a Tito que o ministro deve ser capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Meus irmãos, o mestre qualificado para o ministério da palavra não deve ser apenas um homem de grande erudição e sabedoria em relação às doutrinas cristãs. Ele também deve ser alguém altamente habilidoso e capaz para transmitir efetivamente o conhecimento e a compreensão que tem a outros com o propósito de encorajar, consolar, restaurar, corrigir e etc. Essa é a sua função. Não adianta, meus irmãos, o ministro ter uma profunda compreensão ou erudição teológica, melhor dizendo, vasto conhecimento, se isto não for acompanhado do talento para ensinar, para transmitir a outros, porque nós não somos um reservatório, um recipiente, nós somos um canal das bênçãos do Senhor. Nós devemos transmitir a homens fiéis aquilo que nós temos recebido. Há pessoas, infelizmente, que têm muito conhecimento, mas elas não conseguem transmitir esse conhecimento. Eu tive uma professora assim na faculdade. Ela era uma mulher muito gentil, uma mulher extremamente capaz. Ela conquistou graus acadêmicos avançados e ela fez isso por meio do desenvolvimento de pesquisas relacionadas à comunicação e à cultura amazônica. E assim ela acabou se tornando uma autoridade, a única na sua área no Brasil, uma autoridade singular dentro dessa área. Contudo, ela tinha pouco talento para o ensino, meus irmãos, e até hoje eu não sei como eu consegui a aprovação na matéria dela, porque até hoje eu não entendi o que ela realmente queria ensinar ali na faculdade. Então, o ministro qualificado, porém, ele deve ensinar com conhecimento e inteligência, mas na língua do seu povo. Ele não é alguém que quer ensinar meramente para demonstrar conhecimento, meramente para demonstrar erudição, exibir as suas leituras, mas ele quer ensinar com o propósito de, diz Efésios 4:12, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo do ensino não é exibicionismo egoísta para impressionar a audiência, não é esse o propósito. O propósito é a edificação da igreja, a fim de equipar os santos para a obra do ministério. Recordo-me da ocasião em que Martyn Lloyd-Jones, deixe-me citá-lo de novo, foi pregar na capela de uma renomada universidade na Inglaterra. E quando ele terminou de pregar, um idoso o abordou dizendo algo como isto: Dr. Lloyd-Jones, há muito tempo eu não ouvia aqui uma mensagem que nos tratava como pecadores que nós somos.
Todos os outros pregadores vêm até aqui, talvez pressionados pelo ambiente acadêmico, e querem pregar como acadêmicos para impressionar os acadêmicos, quando muitos deles mesmos não eram acadêmicos. Por outro lado, o ministro do Evangelho não pode baixar tanto a linguagem a ponto da vulgaridade e irreverência, como se o púlpito fosse uma mesa de boteco, porque nem mesmo na boca da mula de Balaão encontrou-se tal infâmia quando Deus falou por meio dela, quando ela falou em nome de Deus. Ouça que o apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, o segundo dever do ministro em relação ao ensino da palavra de Deus é a disposição e capacidade de transmitir efetivamente as doutrinas cristãs à igreja. Ele deve ser um pregador capaz, habilidoso, fervoroso, zeloso. Antigamente, meus irmãos, os ministros do Evangelho eram homens de grande erudição, bem como hábeis pregadores e escritores prolíficos. A história da igreja da Inglaterra está aí para comprovar isso. Não estou dizendo, no entanto, que um mestre qualificado necessariamente deve escrever livros. Paulo não diz aqui que o ministro deve ser apto a escrever tratados teológicos. Há quem entre no ministério pensando em se tornar um grande teólogo e escrever livros. Eu lembro-me que nós tivemos aqui um curso de aconselhamento bíblico e veio um pastor falar aqui, e ele disse que o maior desafio que os nossos irmãos presbiterianos estavam tendo em relação aos novos seminaristas era que eles queriam não servir ao povo, mas querer ser os próximos Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Veja como a motivação está completamente subvertida aqui. A preocupação de Paulo, porém, meus irmãos, em relação aos candidatos ao ministério, eu quero apenas dizer que, se for o caso, se Deus der a oportunidade de um ministro escrever, que Deus receba a glória e a igreja seja edificada. Não há problema nisso. Mas não é a qualificação que Paulo está estabelecendo aqui. É que seja apto para ensinar. A preocupação de Paulo é que, em relação aos candidatos ao ministério, é que eles sejam aptos para ensinar. E isso envolve comunicar verbalmente com clareza, pureza e eficácia as grandes doutrinas da salvação. Nem todos os ministros, meus irmãos, terão capacidade apropriada para escrever livros que realmente forneçam alguma contribuição teológica. Não estou me referindo a qualquer livro. Tem gente que escreve livro, eu lembro que eu ganhei lá na congregação livros e tal, de gente que escreveu lá, mas eu estou falando de livros que realmente trazem contribuição teológica, que não é mais do mesmo. Nem todos vão ter habilidade para escrever livros dessa maneira. Eu não tenho essa capacidade, mas todos devem ser aptos a comunicar de maneira inteligível e fiel as doutrinas cristãs. Finalmente, em terceiro lugar, o ministro deve ter condições de identificar e refutar falsos ensinos. É defender a palavra de Deus. E a última coisa, melhor dizendo, que Paulo sublinha a Tito no que se refere ao dever dos ministros. Tito, capítulo 1, versículo 9. Lemos em Tito 1, versículo 9 o seguinte: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e, aqui está o que nos interessa, de refutar os que se opõem a ela. A razão de Paulo escrever essa recomendação negativa a Tito, meus irmãos, é porque em Creta, diz o versículo 10 em diante, você pode colocar os olhos aí no texto, há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Como pastor,
meus irmãos, Tito não poderia ignorar esses falsos mestres, mas ele deveria refutá-los. Esse é o aspecto negativo da tarefa docente do ministro do Evangelho. O dever positivo é ensinar a igreja na palavra de Deus, como a gente viu anteriormente. O negativo é refutar os falsos ensinos, especialmente os de dentro da própria igreja. O dever positivo é para os que conhecem a verdade. O ensino é para os que conhecem a verdade. O dever negativo é para os que se opõem à verdade. No original grego, a palavra traduzida aqui como refutar significa literalmente falar contra, falar na direção contrária. O ministro da verdadeira religião, ele deve ser, em certo sentido, um polemista contra falsas doutrinas. O mestre qualificado, ele não deve ser ingênuo, meus irmãos, em relação a falsos ensinos. Ele não pode ignorar o erro na igreja. Ele não pode ter tolerância e frouxidão em relação aos inimigos da sã doutrina. Ele fala da verdadeira doutrina, mas também fala contra a falsa doutrina. O ensino dele não é apenas positivo, mas também é negativo nesse sentido. As ovelhas devem ouvir a voz do pastor e o seguir. Os lobos devem ouvir a voz do pastor e fugir. É isso que Paulo está ensinando a Tito aqui. O reformador João Calvino acertadamente observou que o pastor deve ter duas vozes, uma para guiar o rebanho e outra para afugentar os lobos. É a dupla tarefa do pastor no ministério. Então, o mestre habilitado deve ser, em primeiro lugar, intensamente dedicado à palavra de Deus, de modo que ele tenha plena convicção da mensagem que ensina. Assim ele será capaz de comunicar eficazmente o Evangelho e falar contra os falsos ensinos. São esses os deveres, esses três, nos quais o ministro fiel deve afadigar-se, conforme nós já vimos em 1 Timóteo 5,17. O pastor não pode, meus irmãos, estar preocupado, afadigado com questões que não digam respeito ao ensino da palavra e fortalecimento do povo de Deus. E essa fadiga fala não da quantidade de trabalho, mas do esforço empregado no trabalho. Excelência aqui combinada com diligência. Todavia, isso não significa que dedicar-se ao ensino não é um trabalho ou que é um trabalho mais fácil. Você não pode achar que o pastor está fazendo o que estou preparando o sermão. Não está fazendo nada, então vem aqui fazer alguma coisa, vem me atender, tem um trabalho para fazer aqui na igreja. De maneira nenhuma. O ministério da pregação é ensino, é trabalho. Paulo abre o capítulo 3 de 1 Timóteo, que nós vimos na semana passada, dizendo isso: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, é o que diz Paulo a Timóteo. O ministério é obra, é trabalho, é função. Paulo disse para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista, 2 Timóteo 4,5. Paulo afirma que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos em 1 Coríntios 15:10. O ministério do ensino da palavra de Deus, meus irmãos, é trabalho árduo. E Paulo pede que a igreja reconheça isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13. Ouça o que diz o apóstolo: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Eu estou enfatizando isto porque uma característica final de um genuíno vocacionado ao ministério é que ele é um trabalhador diligente. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 38, que nós deveríamos orar a Deus por mais trabalhadores. Portanto, se alguém diz ter um chamado divino, mas é preguiçoso, então não foi Deus quem o enviou. Tenha certeza disso. Porque Deus não envia preguiçosos para o campo. Deus envia trabalhadores em resposta às nossas orações. Se é preguiçoso, não foi Deus que enviou, Ele não envia preguiçosos. Aqueles que buscam um trabalho mais tranquilo no ministério do ensino, como o próprio reformador Calvino caiu nesse erro a princípio, é melhor começar a considerar outras opções de trabalho, porque esse certamente é o lugar errado. Portanto, em conclusão, aqueles que recebem uma verdadeira chamada divina para o ministério comprovarão isso por meio de uma forte
compulsão interior para pregar o Evangelho, santidade que cobre todas as áreas da vida, aptidão para o ensino e diligência no trabalho. Foram essas as respostas à questão de como saber, quais são os sinais para saber se eu sou um verdadeiro vocacionado ao ministério. E esses sinais devem ser avaliados e confirmados, meus irmãos, pela igreja e seus líderes. Encerro aqui então o exame dessas questões práticas, desses casos de consciência relativos à vocação e vontade de Deus. E eu oro, em conclusão, para que Deus, nosso Pai, que enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envie mais pastores e missionários, aptos para ensinar e esmerados trabalhadores, para se afadigarem no trabalho da grande comissão, a fim de que Cristo, nosso Senhor, receba a adoração de todos os povos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.